Boas Histórias, uma conversa especial sobre pessoas, lugares, empresas e personalidades da nossa região. Agora na Rádio Sarandi, Cá Entre Nós. Agora são 13h06, estamos entrando no ar com mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi. Contando sempre com o apoio de Iota Internet, com serviço de portabilidade de telefone fixo, muito mais economia numa linha totalmente digital via fibra ótica. E o melhor, você ainda mantém o mesmo número. Informações pelo 3361-4947, converse com a equipe Iota. Apoio também de Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você, seja nas agências ou pelos seus canais oficiais como WhatsApp e aplicativo. Abra sua conta, Sicredi é ter com quem contar. Para o Cá Entre Nós de hoje, nós vamos conversar com a fonoaudióloga Liesnen Dalmora. Ela que é da Barra Funda, natural da Barra Funda, minha conterrânea de lá. A gente vai conversar um pouquinho sobre a profissão dela, sobre como ela ingressou nesse universo da fonoaudiologia e também qual é o seu trabalho oficialmente, né, agora, atualmente. Vamos entrar nesse assunto, mas primeiro, Liesnen, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite de estar conversando com a nossa audiência. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook e... te agradecendo, já abro o espaço para que você complemente aí para a nossa audiência, contando um pouquinho da tua história. Quem é a Liesnen Dalmora, de onde ela vem? Boa tarde. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde também a todos os ouvintes da rádio. Boa tarde a todos os nossos espectadores ali nas redes sociais. É com muita satisfação que estou aqui conversando com vocês. Falar um pouquinho, então, dessa minha trajetória. Como você disse, eu sou da Barra Funda, nasci em Sarandi, aqui no Hospital de Sarandi, me criei na Barra Funda. Sempre estudei em escola pública, então estudei na escola Zandoná, do pré até o 3º ano e logo acabei indo para Santa Maria. Em Santa Maria, então, eu passei em fonoaudiologia, foi um universo novo, aqui para nossa região tínhamos poucas fonoaudiólogas ainda, então eu não tinha um acesso tão direto. Logo me formei lá e comecei os meus trabalhos. Não voltei para cá de primeira, confesso que eu tinha muita vontade na época de voltar, mas acabava não encontrando um meio. Então eu trabalhei no hospital de Tenente Portela, que atende toda a região, o que foi excelente assim para minha formação, porque eu acabei trabalhando com várias áreas dentro da fonoaudiologia, e quem conhece sabe que tem em torno de 12 áreas ali dentro da fonoaudiologia, né? Então trabalhei com audição, trabalhei com voz, trabalhei sim com terapias e hoje o meu foco sim é trabalhar com as crianças com terapias e também alguns exames de audição dos pequenos. Lá no começo, Liesnen, quando você foi escolher por essa formação, o que te atraiu assim na fonoaudiologia? O que te brilhou o olho que você disse, não, é por aqui que eu vou seguir? Eu sempre tive um pezinho com o jornalismo, confesso. E aí, então, fui no Descubra da UFSM, que eu consegui conversar com todos os pessoais das áreas que estavam cursando. E aí eu conversei com o pessoal da fonoaudiologia e automaticamente naquele dia eu risquei todas as outras alternativas e foquei na fonoaudiologia. E a área que inicialmente me chamou a atenção foi essa parte da linguagem. E hoje é o que eu trabalho, embora eu tenha circulado em várias áreas, o que é importante para a gente poder ver o profissional que está na nossa frente, ou até mesmo o estudante, a criança como um todo, porque a gente não é só fala, a gente tem audição, tem a parte do equilíbrio, né? Tem todas essas questões de aprendizagem, e a criança é uma só. Mas entrando bem especificamente mesmo, como tu citou da fonoaudiologia, Liesnen, a gente tem esse senso comum, né, de que o fonoaudiólogo só cuida da voz e da audição. É botar aparelho e os atrasos da linguagem, né? A forma de se comunicar. Mas como tu falou, tem várias áreas dentro da fonoaudiologia que é possível se trabalhar, né? E que as pessoas geralmente não conhecem tantas, né? Realmente. O que as pessoas conhecem? Fono serve para falar. Quando a gente tem o primeiro contato com a fonoaudiologia, hoje em dia é fazendo o teste da orelhinha, mas muitos de nós nem chegamos perto disso, até porque iniciou a nível nacional em 2010. E então, muitos de nós fomos ter contato só para a parte de falar, de dicção, oratória. E hoje nós ajudamos uma criança no olhar,
nós ajudamos uma criança a poder entender o que serve a escova de dente, para escovar o dente, e poder desenvolver todo um repertório de linguagem que é muito mais do que repetir palavras. A partir de quantos aninhos, assim, ou quantos meses, né? Não sei, é possível se notar alguma dificuldade na criança ou algo que os pais ou os professores, né? A família pode ficar atenta, assim. A partir de quantos anos já é recomendável procurar um fonoaudiólogo? Desde que a mulher engravida, ela precisa ter alguns cuidados em relação à saúde do bebê, à saúde dela, e que vão acabar influenciando nos aspectos de linguagem lá na frente. Por exemplo, repetir e fazer todos os exames pré-natais é muito importante. E quando a criança nasce, é necessário já fazer o teste da linguinha e da orelhinha, porque ali a gente consegue identificar se a criança tem um freio oral que está alterado. A gente consegue ajudar essa criança em termos da audição, porque não significa que o coleguinha passou no teste da orelhinha e que o meu também vai passar. A gente precisa ter esse acompanhamento, porque ali já podemos ter alguma coisa alterada, né? Em muitos casos, nos exames pré-natais, a gente já consegue identificar algumas alterações que logo após o nascimento do bebê nós conseguimos ajudar com mais propriedade, né? E assim a gente vai acompanhando o desenvolvimento do bebê. Por exemplo, quando ele nasce, ele tem a atenção para o som. Ora, então a gente precisa cuidar desses pequenos detalhes também. Por exemplo, quando ele tem 3 meses, a gente espera que a criança consiga fazer a localização sonora, virando a cabeça só ao escutar o som, né? Para que a gente desenvolva essa maturação auditiva. Quando a criança faz 6 meses, o bebê, na verdade, é uma coisa tão linda, porque ele aprende a sentar. E a língua que está sempre lá no céu da boca, cai. Desce. E aí a criança se dá por conta que ela tem uma coisa na boca e ela começa a balbuciar. Então, dos 6 aos 8 meses, ela começa a fazer papá, babá, gugu, dadá. E isso precisa ser rico e precisa também ser estimulado caso não esteja acontecendo, porque também é um sinal prévio de que possa vir ter algum problema lá na frente. Porque com 10 meses, se, por exemplo, a mãe fala para a criança, para o bebê, filho, cadê o papai? Ele já vai olhar para o papai, mesmo que a criança não esteja olhando a boca, né? Mesmo que a gente tape a boca. Filho, cadê a mamãe? Ele já vai saber quem é o papai, já vai saber quem é a mamãe e talvez o au-au se tá todo dia ali junto em casa. E assim também quando a gente canta os parabéns na festinha de 1 aninho. A criança tem que entender que está cantando uma música do parabéns, vai bater palma. Fazer essas correlações também. Exatamente, porque tudo isso antecede a fala. Então, daqui a pouco, essa criança, ela chega para mim, e é o que tem acontecido muito ali no nosso Centro de Desenvolvimento Infantil. A criança chega com 2 anos, 3 anos, com atraso de coisas que ela já não estava fazendo aos 10 meses, 12 meses, por exemplo, dar tchau, mandar beijo, só escutando essas ordens, que ela já deveria estar fazendo lá com 11 meses. Então, a gente precisa ficar atento a todos esses sinais que antecedem, né? Por exemplo, o olhar também, tem algumas questões que a gente precisa ficar de olho. E, claro, o desenvolvimento padrão, desenvolvimento típico. Se o bebê teve toda uma gestação, nasceu a termo, tudo certinho, quando ele tiver de 1 ano a 1 ano e 3 meses, ele vai falar as primeiras palavrinhas. Por exemplo, au-au para o cachorro, papá para o papai, mamá para o mamá da criança. Então, precisa surgirem as primeiras palavrinhas com sentido. Né? Na brincadeira, com sentido. Se isso não acontece, já estamos diante de um atraso de linguagem. O que é? Eu não sei, eu preciso avaliar. Pode ser uma falta de estímulo, pode ser excesso de estímulo de telas, por exemplo. Então, tem muitas coisas que influenciam e que a ajuda do profissional que é especializado nessa parte de linguagem vai ajudar essa criança a poder escrever lá com 5 anos, 7 anos, né? Vai conseguir se desenvolver melhor na escola. E todos os pais querem que essa criança se forme lá na frente ou que faça o que for que seja independente na sua vida. E para isso a criança precisa ser independente na linguagem antes, porque tudo começa pela comunicação. Sabe, Leslie, conforme tu foi falando, me surgiram vários questionamentos, assim, principalmente que existe uma cronologia, né? Que Exatamente. desde bebê, assim, o desenvolvimento da criança, ele passa por esses momentos, né? Isso. E daqui a pouco os pais vão chegar lá na frente e notar alguma coisa que já tem acontecido há muito tempo, né?
Então, respeitar essa cronologia e conhecer essa cronologia também é importante, né? Se conhecer o desenvolvimento da criança. É o básico, tanto para os pais, e é claro, Alexandre, que a gente não nasce pais. A gente se torna pais. E deixar essas informações ao acesso, como nós estamos fazendo agora, é primordial. E tanto para os profissionais também que trabalham com esse tipo de público, de criança. Porque a partir do momento que o professor, lá na escola, observa, ou que a Tata, que está junto, observa, a gente consegue ter um manejo melhor e ajudar essa criança a se desenvolver o mais rápido possível. Também, Leslie, conforme a tua fala inicial, as crianças, elas seguem, né, esse desenvolvimento, mas elas têm várias coisas que influenciam. Daqui a pouco, né, no teste da linguinha, da orelhinha, vai se ter ali alguma coisa que já seja biológico, né, já tenha vindo com a criança, mas muita coisa ao longo do desenvolvimento vai influenciar o ambiente, né, as experiências que ela está tendo. Então, tudo isso vai influenciar na audição, na fala da criança. Com certeza. E é até importante lembrar aos pais que no momento que se faz o teste da orelhinha e que se está tudo bem, é necessário continuar a fazer este acompanhamento, principalmente após a pandemia. Nos congressos mais recentes se pede, por exemplo, para que se faça o teste da orelhinha novamente aos 6 meses, 1 ano, 2, 3, e no momento que for começar a aprender lá na escola, para que se tenha certeza que a criança esteja aprendendo. E em relação às telas, eu gostaria muito de deixar a minha formação sobre isso, sobre as telas. Todo mundo diz, mas é muito desafiador deixar a criança sem as telas, porque todas as crianças usam, porque todo mundo está exposto, porque eu sou o exemplo em casa que está toda hora. Mas a criança está nesse processo de aquisição de linguagem, de aquisição da comunicação. E eu costumo fazer analogia com uma árvore de Natal, porque é o que muitas vezes os pais entendem. A cabeça da criança é como se fosse uma árvore de Natal, com os pisca-piscas, né? E aí a gente precisa deixar eles sempre bem acesos. Quando a criança está na frente da tela, esses pisca-piscas se apagam. E aí, o que acende essa cabecinha da criança? São as estimulações corretas. As telas não sou a favor e me atrapalham muito. Inclusive, tem outros profissionais excepcionais que trabalham conosco, inclusive em Passo Fundo, Porto Alegre, que a gente tem esse contato, por exemplo, neuropediatras, que não dão diagnósticos de nada enquanto a criança ainda está exposta às telas, porque dar a estimulação certa para a criança para que ela consiga me devolver, né, essas respostas. Como eu vou exigir algo da criança se ela não está tendo a estimulação adequada? E relacionado às telas, né, a gente tem também esse senso de que 5 minutinhos pode, né? 10 minutinhos a criança pode. Não existe um nível recomendável, né? Não é recomendável que a criança esteja exposta às telas, né? Por que é que, eu sempre pergunto aos pais, por que é que a gente não compra um brinquedo sonoro para a criança? A gente sabe que antigamente também as crianças, os pais não poderiam estar 100% na frente das crianças. Eles tinham que lavar roupa muitas vezes lá no tanque. Eles tinham coisas para fazer da rotina de adulto. Então, essas crianças que não estavam expostas às telas estavam aonde? Brincavam como, né? O ócio criativo. E a partir disso, até eu quero conversar com vocês sobre o nosso Instituto Semear, que foi criado junto com a Ritiele, que é terapeuta ocupacional, pela nossa incrível demanda, assim, grande demanda, em relação às crianças e ao público neurodivergente também, e atrasos de linguagem, de desenvolvimento no geral. Pensando nisso, nós desenvolvemos um espaço que tem os atendimentos clínicos e que também tem os atendimentos de oficinas criativas. Então, a criança vai para o atendimento, sim, tem o atendimento clínico de psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, fisioterapia específica para criança, nutrição, a parte da optometrista, que é dos olhinhos das crianças, tem a parte da psicomotricidade, neuropsicologia, psicopedagogia. Então, tem todos esses profissionais para nos ajudar. E também a parte das oficinas criativas, que é onde as crianças saem da tela do celular e começam a desenvolver as suas potencialidades. Por exemplo, na segunda-feira tem uma oficina no Contraturno Escolar de Artes, em que a criança vai explorar as suas potencialidades diferentes. Não é uma proposta pedagógica, mas é uma proposta no sentido de
a criança desenvolver as suas potencialidades que em casa muitas vezes não desenvolve, ou que às vezes pode pensar fora da caixa. É uma ferramenta, né? E daqui a Exatamente. pouco as pessoas, assim, a comunidade no geral, não tem nem noção de que existem tantos recursos, né, para a gente trabalhar a infância, porque é um momento muito rico, né, Liesnen? Muitas das habilidades que a criança vai desenvolver nesse período, elas vão se refletir lá na frente, né? Quando adultas, quando jovens, enfim. E é muito importante que se tenha esse respeito da fase, né? Exatamente. Inclusive as habilidades de comunicação. Quando eu estava na Barra Funda estudando, mesmo que na escola pública, eu tive oportunidades de desenvolver a minha comunicação em contraturnos escolares. E isso hoje me levou aonde eu estou, né? Especialista em linguagem, claro, por opção, mas tudo influenciou, porque lá atrás eu tive um apoio e que me fez pensar fora da caixa, né? Não só nessa parte pedagógica. E agora falando da Semear, né, como tu já citou, para as pessoas se localizarem um pouco, ela está localizada agora na Armínio da Silva, em frente ao Sabor Natural, né? Um espaço lindo que tem um jardim na frente, né? Muito bonito o espaço ali. Para desenvolver realmente essas potencialidades da criança, porque a criança muitas vezes fica só dentro do prédio ou fica só dentro de casa. Ali nós temos um espaço amplo, tanto externo quanto interno. Temos piano, temos vários instrumentos musicais, temos salas com janelas, portas infinitas para que a criança possa ter motivação. Porque não basta eu chegar aqui e falar para vocês assim, a gente precisa estimular essa criança. A gente precisa que ela tenha motivação também para ser estimulada. Porque senão o nosso tratamento, pela nossa experiência, atrasa muito. Por falta de motivação. E o nosso espaço ali, ele é propício para isso. Foi estudado, calculado junto com arquitetas, junto com os pedreiros, enfim, com todo o pessoal das obras, para que fosse a melhor forma de estimular uma criança, que muitas vezes pode estar, sim, dentro de um autismo, de um TDAH, ou simplesmente pode ter um atraso de desenvolvimento. Tu citou a palavra estímulo, né? A gente tem até relatos de pais, enfim, que sempre usam esse recurso como não digo uma desculpa, né? Mas, enfim, que a criança tem muito estímulo, né? Tem muito brinquedo. Nossa, ela tem um montão de brinquedos ali e daqui a pouco ela não está interagindo. Porque realmente não é o estímulo correto. Como tu disse, né? Falta uma motivação para a criança e é justamente ali que vocês entram com essas atividades. Exatamente. Já gostaria de deixar uma dica para os pais, porque as crianças, elas estão aprendendo. Então, como elas vão aprender sobre os animais se elas têm uma caixa cheia com animais, pecinhas e móveis de casa? A gente precisa fazer com que os recursos que a gente apresenta, o brincar, seja tão significativo que ela consiga guardar isso em caixinhas dentro da cabeça também, por exemplo. Por campos semânticos, a gente chama dentro da fonoaudiologia. Então, em casa, se vocês tiverem a oportunidade, já que essas crianças, muitas vezes, elas têm muito estímulo, né? Que a gente tenha uma caixa com animais, uma caixa com móveis de cozinha, uma caixa com comidinhas, uma caixa com carros, para que quando a gente vá brincar, a criança pegue uma por vez e consiga explorar esse campo semântico melhor. Tá? Nesse sentido, então, em casa, é possível dos pais estimularem sempre melhor a criança. E uma coisa que me chama bastante atenção também nessa proposta de vocês da Semear é o trabalhar interdisciplinarmente, né? Trabalhando vários profissionais diferentes em um mesmo ambiente, correlacionando, daqui a pouco se conversando, né, entre diagnósticos e atendimentos. Isso eu acho muito legal e muito diferente, é uma proposta diferente para a comunidade. Inclusive, o Semear nasceu por conta disso, porque eu e a Ritiele, nós conversávamos muito fora dos nossos espaços em relação aos nossos pacientinhos. E nessa oportunidade que surgiu o Semear, para aproximar esses profissionais, para aproximar a família, para aproximar os profissionais e também para que os pais, por exemplo, que precisam levar a sua criança para a fonoaudiologia, para a terapia ocupacional, para psicólogo, para que eles possam levar esta criança, por exemplo, à tarde, leva 1 hora e depois vá buscar só às 5h30, 6 horas. Por quê?
nós teremos essas oficinas criativas para que a criança possa ficar ali naquele espaço, se desenvolvendo toda a tarde, e os pais não precisem sair do trabalho para buscar, e a criança vai ter certeza de que vai estar sendo bem estimulada. E daqui a pouco é até uma forma de auxiliar os pais, né? Porque eles vão notar comportamentos ali, enfim, né? Necessidades da criança vão levar para vocês. Mas lá dentro, no atendimento, daqui a pouco você identifique que é um caso de psicóloga ou então de ter uma outra terapia, né? Envolvida. É uma forma até de auxiliar e dar luz aos pais, né? Com certeza. E também de melhorar essas potencialidades. Nem sempre a criança que vai estar lá ou que pode ir nas oficinas vai ter necessidade de uma terapia. Ela vai estar lá para que ela possa se desenvolver cada vez melhor. Né? A gente vai ter a oficina de culinária para explorar essas questões na cozinha, para gerar mais independência para a criança. Nós teremos oficinas de jardinagem para que a criança possa plantar, colher, consumir, né? Para que ela possa entender do cultivo da terra, para que ela possa pôr a mão na terra, o pezinho na grama, para que ela possa correr, para que ela possa entender a diferença das sementes, enfim, todo esse processo que depois lá na frente vai fazer falta e já passou da hora de aprender. Para quem está chegando agora são 13 horas e 27 minutos. O Cá Entre Nós hoje está conversando com a Liesne Dalmoura, ela que é fonoaudióloga e está agora nesse projeto, né, da Semear, que é uma clínica de integrada? Isso, de desenvolvimento infantil. E aí nós temos os atendimentos clínicos e também essa parte das oficinas criativas. Então, ali você vai encontrar o nosso centro de desenvolvimento infantil de uma forma mais integrada. Liesne, para quem ficou curioso, né, ou que surgiu alguma dúvida sobre o teu trabalho ou sobre, né, a clínica, como é que faz para entrar em contato com vocês? Eu sei que nas redes sociais, hoje em dia, todo mundo pesquisa, né, primeiro para saber dos profissionais. Você tem uma página tua, tem uma página da clínica, os canais, se você quer divulgar contatos também. Com certeza. Vamos divulgar, então, o @cdi.semear, que significa Centro de Desenvolvimento Infantil Semear. Vocês podem nos chamar ali, estamos 24 horas respondendo, tirando as dúvidas, né? E também já gostaria de divulgar que nesse nosso espaço nós teremos pediatra. Dia 12 ela já estará conosco, então se vocês têm interesse de marcar uma consulta e a gente sabe da dificuldade de ter esse tipo de profissional aqui na nossa região, vocês já podem entrar em contato e tirar suas dúvidas. Nessa página já tem os contatos ali? Isso, vocês já podem entrar no link do WhatsApp e aí já conseguem conversar com a nossa secretária e ela tira todas as dúvidas. Porque geralmente a dúvida de um pai pode ser diferente da outra mãezinha e pode ser a necessidade diferente da outra criança. E ali a gente consegue dar esse suporte. Liesne, e para as famílias que querem conhecer o espaço de vocês, então, o endereço? Fica ali, então, na rua Armínio da Silva, 1438, em frente a Sabor Natural, ao lado da clínica da doutora Nara, nossa grande parceira também. E vocês estão todos convidados, podem ir lá, sentar, tomar um cafezinho, um chá e conhecer. Nosso espaço é grande, então venham com tempo. Que legal, que legal. Ficou convite, então, para as pessoas, para as famílias que querem levar as crianças lá, né? Para conhecer, saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, porque abre espaço para muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos. Exatamente. É uma fala que a gente precisa fazer para a comunidade para que seja mais abrangente, né, a informação. E que bom que tu topou vir aqui contar um pouquinho, né, da tua profissão e desse novo projeto que tenha muito sucesso lá. Nós da Semear, obrigada. Nós agradecemos muito e até nós pedimos aos pais, curiosos ou não, que venham com as crianças para que as crianças possam, para que vocês entendam a importância também de um ambiente estimulador, diferenciado, que a criança possa se sentir à vontade. Venham com tempo, venham só para olhar, venham para conversar, tirar as dúvidas, que com certeza estaremos muito felizes ali recebendo vocês. Que legal, muito bom o nosso bate-papo. Espero que tu venha mais vezes, Liesne. Com certeza, estarei por aqui. Quem sabe vamos combinar também com os outros profissionais da clínica ali para que realmente a comunidade conheça vocês e saiba dessa possibilidade aqui em Sarandi. Nós somos em vários, nós temos muitas especialidades. Hoje nós estamos em 12 profissionais colaborando com o desenvolvimento das crianças. Muito bem. Cá Entre Nós de hoje, então, conversou com a Liesne Dalmoura, ela que é fonoaudióloga, especialista em linguagem infantil, né? Isso. E falando com o Cá Entre Nós, de hoje, teve apoio de Iota Internet, conta com serviços de portabilidade de telefone fixo,
Muito mais economia numa linha totalmente digital via fibra ótica. E você ainda mantém o mesmo número. Informações pelo 3361-4947. Também apoio de Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. Abra sua conta, Sicredi é ter com quem contar. Obrigada pela tua companhia. Nós seguimos com a programação da 103.3 FM.